Efésios 2, versículos 31 ao 33 e ao verso 1. Diz a palavra do Senhor assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Deus e Pai amado, soberano Senhor, glórias para Jesus. Esse texto, ele me impacta, essa ideia me impacta, e principalmente num contexto em que nós hoje estamos vivendo. Quem aqui que está aqui agora, e você esteve na última mini vigília, a de sexta, sem ser essa que passou a outra? Quem esteve? Levanta a mão. Quem esteve, levanta a mão. Olha só como foram poucas pessoas que estão aqui e estiveram na mini vigília. Essas pessoas que estão aqui e estiveram na mini vigília, elas lembram da minha indignação nesse dia e a minha palavra de lamento, do olhar crítico que nós podemos trazer para a sociedade e ver como esta sociedade está entranhando na igreja, como ela está dentro da igreja, como a igreja está assumindo a sociedade, as suas mazelas estão se tornando cada vez mais as mazelas dos próprios crentes. E nós falamos aqui algumas coisas, a gente gravou, mas infelizmente o irmão Paulinho me falou que houve um problema técnico e a gravação ficou muito ruim, não foi possível postar no Telegram, seria postado no Telegram apenas o áudio, mas ele disse que não era possível postar o áudio. Se ainda tiver o áudio, depois eu quero ouvir, porque eu quero fazer um relatório, para pelo menos escrever alguns pontos do que eu falei. A gente tem um esboço, mas geralmente falando a gente acaba indo muito além do esboço, então seria interessante, se pudesse, fazer isso. Mas eu fiz assim, com toda a boa intenção, e a gente vai precisar de muitas outras reflexões, além daquela que eu fiz, porque nós estamos hoje com uma igreja de uma forma genérica, irmãos, de uma forma genérica, uma igreja que lê pouco, uma igreja que entende pouco, uma igreja que se aprofunda pouco, apesar de ser uma igreja aguerrida. Apesar de que muitos grupos são aguerridos. E eu vejo, por exemplo, que o nosso grupo é um grupo bastante aguerrido. Fala que a gente vai fazer alguma coisa, você vê a animação que a galera tem de ser ousado, de ser prestativo, de estar à disposição, de querer fazer, mas isso tudo é um perigo para nós, porque, como eu falei, o inimigo está furioso. O inimigo está furioso, querendo tragar nossas almas, sim. E quando a gente se destaca, quando a gente dá um passo, a gente vira inimigo número 1 no inferno. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, nem contra grupos nenhum, mas contra os principados e as potestades que estão por trás das pessoas, dos grupos. Então, quando eu leio este tipo de versículo, este tipo de conclusão, isso me traz um grande impacto, porque o apóstolo estava falando de alguns tipos de comportamentos das pessoas. Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Ele estava falando assim, nós não podemos ser pedra de tropeço, nem para os gentios, para os de fora, para os mundanos, para quem está longe, e nem para a própria igreja. Porque um dos argumentos muito fortes para algumas pessoas que estão fora da igreja
é o fato da própria igreja não seguir as Escrituras. Lógico que isso é só um argumento, né? Porque quem está lá fora e fala assim, poderia estar dentro seguindo a Escritura, dando exemplo, exatamente o exemplo contrário. Então, queridos, eu me firmei aqui, sejam meus imitadores. É a palavra do apóstolo Paulo, falando ao povo de Corinto. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo deve ser um negócio muito difícil imitar o Senhor Jesus. Porque ele era perfeito. Então eu intitulei essa mensagem, A Procura de Imitadores é o tema da nossa mensagem. Mas imitadores de Cristo. Paulo imitava o Senhor e manda que nós imitemos também o Senhor. Mas você há de convir que imitar Jesus é um tanto quanto muito difícil. Nenhum de nós aqui conseguiria imitar o Senhor, imitar o Cristo, em todas as suas qualificações, em todas as suas habilidades. Porque para fazer uma imitação, você precisa pelo menos ter 3 passos para fazer uma imitação. Conhecer hábitos, atitudes, jeito de falar e andar de quem você quer imitar. Você tem que conhecer isso de perto. Conhecer o contexto social histórico do personagem que você quer imitar. E também conhecer características específicas, como gosto, visão de mundo, pensamento e opinião. Você tem que ter mais ou menos isso aí para você conseguir fazer uma boa imitação. Conseguir fazer uma boa imitação, você tem que conhecer mais ou menos tudo isso aí. Isso aí é muita coisa. Eu fui procurar, num linguajar mais técnico, meu Deus do céu, são muitos itens para você representar uma pessoa. Para você representar uma pessoa, para você aparecer como se fosse uma outra pessoa, são muitos itens. Eu fiz um resumo, um pequeno resumo. Então, imitar o Senhor não só seria muito difícil por causa desses vários itens que precisaremos seguir, como também porque ele foi perfeito. Ele foi varão perfeito e não errou em nada. E nós conseguiríamos fazer isso? Jamais. Nós não conseguiríamos fazer isso. Então, eu meditando, pensando, meditando, falando com Deus, pedi a Deus, Senhor, me dá três características que nós não podemos permitir não ter. 3 características, 3 traços importantes que não podem faltar no crente, para que a gente seja minimamente um crente. Eu não estou pedindo muito. Eu pedi a Deus, Senhor, eu quero ser minimamente um crente, e que a igreja seja, cada membro seja minimamente um crente, minimamente. E aí Deus me deu 3 aspectos da pessoa de Jesus, que a gente vai ver agora, esses 3 aspectos da pessoa do Senhor Jesus, para nós colocarmos no nosso alvo de imitação. Você quer ser um bom crente? Vamos refletir sobre isso e vamos ver os 3 aspectos. O primeiro deles, a humildade. Provérbios 15, verso 33, o temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Um ensinamento muito anterior a Cristo. Mais de 1000 anos antes de Cristo, nós podemos afirmar que esse ensinamento surgiu. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Ela vem antes da honra. A humildade.
Ou seja, se sabe disso muito antes do nascimento do Senhor. É um conhecimento proverbial. Em Lucas capítulo 14, diz assim: quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Gente, agora eu entendo porque que os irmãos chegam na igreja e fica tudo lá atrás, né? Deve ser isso, né? Eu acho que é isso. Provavelmente deve ser isso. Graças a Deus, Senhor, obrigado. Uma igreja de pessoas humildes. Aí o que a gente faz? Cheguem mais para frente, cheguem mais para frente. A gente está exaltando os irmãos, tá vendo? São dignos de sentarem mais lá para frente e tal. Deve ser isso, glória a Deus. Resolvi esse problema na minha cabeça agora. Uma igreja humilde é isso, só pode ser isso. Está resolvido, não preciso mais reclamar disso. Glórias para o Senhor. Não é? Mas diz aqui a palavra do Senhor, olha o preceito que ela estabelece: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Gente, o Senhor, Ele conseguiu demonstrar a sua humildade de uma forma com excelência. Foi com excelência que Ele mostrou sua humildade. Ele tinha todo o poder para fazer, meu Deus do céu, cair fogo do céu sobre aquelas pessoas. Ele poderia fazer muita coisa, mas Ele abriu mão de tudo o que Ele poderia fazer para usar apenas palavras. Apenas as palavras do Pai. Apenas as palavras. Então, em Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11, diz a palavra do Senhor assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus sobre todo joelho, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A humildade do Cristo foi tão grande, olha só, ele era Deus encarnado, e ele abriu mão desse seu poder, ele abriu mão. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, semelhante aos humanos. Ele não considerou o ser igual a Deus, que deveria ser retido a qualquer custo. Ele, eu vou abrir mão disso, eu estou indo para a terra sem capa, lá não tem capa, lá eu estou sem capa, lá eu vou ser homem. E ele viveu, sendo Deus, viveu como homem entre nós. A gente quer viver como Lorde, né? Muitas pessoas querem viver como Lorde, não são nada, pó da terra, vaidosos, às vezes pleiteando um melhor, que é um melhor só aqui nessa vida, como se nesta vida tudo se resumisse a ela. Não, queridos irmãos, a vida não se resume a essa passagem miserável aqui de 70, 80, 90 anos. A vida ela é eterna.
Ela continua lá do outro lado. Agora, o que a gente ganha desse lado de cá, a gente não leva para lá, né? Lá é o único lugar que a gente não vai chegar com mudança. Todo quanto é lugar que você vai, você pode chegar com mudança, com mala, com coisas que você está levando. Lá a gente chega nu, pelado. Ah, não, perdão, a gente chega com as obras também. Diz a palavra que o livro das obras foi aberto. As obras que a gente faz aqui, elas vão para lá. E aí não me pergunte por quê, mas está escrito no Apocalipse que o livro das obras foram abertos também. Então, é a única coisa que a gente entra. Agora, o resto, né? Se você, meu Deus do céu, que diferença vai fazer daqui a 100 anos se você andou de bicicleta, andou de trem ou andou de avião? Vai fazer alguma diferença daqui a 100 anos? Nenhuma diferença. Se você vinha para a igreja com o melhor terno ou se você vinha de pé de chinelo, não vai fazer a menor diferença. Daqui a 100... Hoje faz diferença. Hoje o pessoal bem, fulano está bem de vida lá, tudo bonitinho, tá? Hoje faz diferença. Mas daqui a 100 anos, isso não vai fazer a menor diferença. E você vai estar lá. Porque nós sabemos que do outro lado existe vida também. A vida da alma, a vida do espírito, a morada do espírito. Então, queridos irmãos, ser humilde é algo que nós precisamos imitar. Ser humilde. Não pensar de nós nada além daquilo que a gente deve pensar. Então, pensa comigo. Eu não sou nada mesmo, né? Eu não gosto de ficar mandando os irmãos dizer para o irmão ao lado que ele não é nada, mas hoje eu vou dizer, diga para ele, ó, você não é nada. Mas fala, olhando bem dentro da cara dele, que ele não acreditou ainda. Você não é nada. Nada, você não é nada. Você é um sopro de panela, vapor de panela, vai acabar daqui a pouco. Você não é nada, nada. Não é importante, não é nada. Às vezes, quando eu vou pelas igrejas por aí chega na hora do livro, tal, o pessoal quer que eu autografe o livro. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sou nada. Eles querem minha assinatura aqui. Será que eles sabem disso? Porque se a gente conseguir ser nada, de fato, diante das pessoas, se a gente conseguir ser humilde como o Senhor, a gente vai começar a cheirar a crente. A gente vai começar a cheirar, porque essa era uma característica muito forte de Jesus. Agora, outra característica de Jesus, ele tinha uma pegada muito boa, mas essa pegada dele era muito forte. E a gente precisava imitar isso também. E talvez essa imitação nos custe muito, e seja muito difícil. Eu acho que é mais fácil ser humilde do que fazer isso aqui, agora que Jesus fazia. Ele era o dono da glória, o Senhor dos senhores, mas ele não julgava ninguém. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse aqui é a ideia, olha. O que você faz para lá, fazem para cá também. É isso que está escrito ali. Exatamente isso. Com a medida com que vocês medem os outros, medem vocês também. Você também é medido. E fala lá em cima de perdão, de não julgar. Esse julgar, irmãos, é exatamente aquela fofoquinha que a gente faz do irmão. Viu a calça que a Jéssica está? Uma calça vermelha, forte. Tá? Não sei como é que vai para a igreja com uma calça daquela. Era a única, tá? Julgou. O inferno já está aplaudindo lá, o Satanás já está lá aplaudindo. Agora vamos fazer que alguém saiba disso, alguém escutou lá. Alguém escutou que falou mal da irmã. E aí depois vai para o outro, e vai para o outro, e vai para o outro. É esse julgar, essas coisas. Não está se falando de julgar crime na justiça, não. Esse julgamento aqui é o julgamento temerário, das coisas corriqueiras. Não devemos julgar nossos irmãos. Não devemos falar dos irmãos. Não devemos fazer fofoca dos irmãos. Fofoca é um julgamento. Porque ela é permeada pela minha percepção.
que é a coisa mais falha deste mundo. Enquanto não houver uma pesquisa, a percepção é falha. É uma mera opinião. Enquanto você não fundamentar isso de uma forma consistente, então Jesus não julgava as pessoas. Podia estar de vermelho, de azul, de rosa, cabelo para cima, cabelo para baixo, careca. Ele não julgava as pessoas. E ainda mais, olha só o que está escrito lá naquele julgamento que todo mundo conhece, julgamento da mulher adúltera, né? Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Gente, olha só. Essa mulher, a réu confessa, ela estava de cabeça baixa. Essa mulher, ela infringiu uma lei e essa mulher foi pega em flagrante. E estava diante do Deus perfeito, do homem perfeito, o único na terra que tinha o poder e o direito de julgar. Se ele a tivesse julgado, não seria nenhum absurdo. Mas era uma pegadinha também, né? Se a gente entrar no contexto histórico aqui, isso aqui era uma pegadinha. Eles queriam ver como é que ele se colocaria diante da lei de Moisés, já que ele veio para perdoar. Ele pregava o perdão, e agora vamos ver, se ele prega o perdão, ele não vai poder condenar, mas ela é passível de ser condenada porque ela infringiu uma lei grave aqui da nossa comunidade. Então era uma pegadinha para Jesus. E Jesus impede aquele apedrejamento dessa forma fantástica. Tá bom, então taca a pedra. Quem não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Provavelmente as consciências foram afetadas e foram todos embora. Aí o dono da glória, o Senhor dos senhores, diante de uma pecadora confessa, trazida à força, jogada no chão, humilhada, o Senhor dos senhores, ela fez o que era abominável. Ele disse: Ninguém te julgou? Eu também não te julgo. Vá e não peque mais. Por que eu vou julgar alguém? Se o dono da glória, se o Senhor dos senhores absolveu, não se importou, lógico, ele disse: não peque mais. Não vai para viver pecando. Não é para viver. Mas ele foi generoso, misericordioso e suspendeu um julgamento certo. Suspendeu. Gente, por que você se arrisca a julgar os outros?
Você compreende o risco que você está correndo? Julgando os outros? Olha que risco você está correndo, julgando os outros. Se o dono da glória abriu mão de fazer isto, gente, é algo que a gente precisa refletir. Deixa a vida dos outros em paz, cuida da sua. Bom, esse é o segundo aspecto, segunda característica. Primeira, ser humilde. Segunda, não julgar. Se o dono da glória não julgou, quem sou eu que vai julgar? E qual é o terceiro aspecto? A terceira característica que nós deveríamos imitar em Jesus. Nós devemos imitar essa terceira característica também. Jesus, ele conhecia sobre Deus. Lucas 2, 41 e 49. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: porque me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Gente, como é que foi criado Jesus, né? Como é que Jesus foi criado? Jesus foi criado com toda certeza, sem sombra disso, não precisa estar escrito em lugar nenhum, só por esse momento aqui. Ele nasceu bebê, nasceu criança, então ele nasceu igual a quê? Ele não era um bebê sábio, ele ficou sábio depois. Ele nasceu bebê, ele nasceu ainda para desenvolver todas as habilidades. Ele teve que aprender a falar dadá, gugu, mamãe, papai. Ele foi para aquele caminho normal de todo ser humano. Ele se fez homem, ele nasceu de mulher. Para nascer de mulher e a cabeça não nascer de mulher, a cabeça nasceu de mulher também. A sua mente nasceu de uma mulher também. Ele foi criado numa família que era uma família que cumpria todos os preceitos da sua fé. E um deles era inculcar na vida dos filhos a fé de Deus. Era apresentar a fé de Deus para os filhos. Observe aqui o texto que ele diz assim, que eles estavam em Jerusalém. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Eles estavam em uma das suas momentos de culto. Tinham ido àquela festa que durava a semana inteira. Todos os anos, desde pequenininho Jesus ia, e desde pequenininho ele ia escutando os salmos pelo caminho, desde pequenininho ele ia escutando as histórias do seu povo, desde pequenininho a sua mãe ia conversando com ele sobre o seu nascimento, sobre como é que foi, como é que não foi, desde pequenininho. Tanto é que ele, quando chegou aos 12 anos, ele entendia que o lugar dele era onde? Era no templo, na casa de seu pai. E ele achou um absurdo eles terem procurado na cidade inteira e não ter ido logo no templo. Ele disse: vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui? Vocês não sabiam disso? Eles levaram 3 dias procurando em Jerusalém. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ele não estava na caravana. Onde Jesus está? E no final das contas foram ao templo. Eu acho que de repente foram até lá orar para ver se Jesus aparecia. E Jesus estava lá. Mas vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui? Era aqui o meu lugar?
Que trabalho foi feito na cabeça desse menino para, aos 12 anos, ele entender que o templo era a sua casa? Uma grande mãe, um grande pai. E aí o que aconteceu? Eles estavam bobos, eles estavam boquiabertos com as respostas que ele dava e com as perguntas que ele fazia. Como ele foi tido como inteligente, como um prodígio, mas com certeza, na verdade, ele foi uma criança muito bem educada na sua cultura, na sua fé, como seu Deus. Lhe foi apresentado isso com maestria. E ele estava ali, diante daqueles homens da religião, os escribas, fariseus, os sacerdotes, aquelas pessoas do templo, e perguntavam a ele, ele dava as respostas, e ele fazia perguntas, e estava todo mundo admirado com todo aquele conhecimento. Como ele conhece Deus? Olha como ele conhece Deus de uma forma tão clara, tão cristalina. Gente, vocês acham que esses homens iam dar uma paradinha para ficar 3 dias batendo um papo com um garoto de 12 anos? Por melhores que os garotos poderiam ser nesta época, com certeza isso não aconteceria. É porque era sobrenatural o conhecimento dele sobre a sua própria história, sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre os profetas. E muito provavelmente ele discursou sobre todos esses temas. Ele deu respostas sobre todos esses temas. O conhecimento de Jesus, ele impactou essas pessoas. Eu pergunto, será que o nosso conhecimento, quando a gente conversa com alguém sobre Bíblia, impacta alguém? Será que o nosso conhecimento impacta alguém? As pessoas ficam admiradas quando ouvem a gente falar de Jesus, ouvem você falando no seu trabalho sobre a Bíblia, porque você teve o cuidado de decorar uma meia dúzia de salmos, alguns versos de provérbios que são sacadas fantásticas que a gente tem. Como é que você acha que Deus vai falar no teu ouvido quando você estiver diante de um erro? Você sabe como é que Deus fala no meu ouvido? Quando eu chego assim em algum lugar tal, e eu vejo alguma situação esquisita, aí Deus fala no meu ouvido. Ele fala assim: o prudente vê o mal se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. É um provérbio que eu tenho decorado. Aí eu lembro. Por que eu lembro desse versículo? Porque já está dentro de mim, já está decorado. E aí quando eu vejo uma criança fazendo uma malcriação muito absurda com alguém, aí Deus fala no meu coração, no meu ouvido: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Isso é falta de ensinamento, olha só. Faltou ensinamento ali. Dessa linha. E quando alguém chega e fala assim: olha, vai faltar. Estamos numa situação muito difícil. O emprego está escasso. Vou contar uma situação real. Quando eu há 40 anos atrás, lá estava diante dos meus dilemas, ser pastor ou não ser pastor, eu fiz um jejum para saber de Deus a resposta. E eu tinha um futuro muito brilhante. E hoje eu entendo que ele seria muito mais brilhante do que eu imaginava naquela época. E eu fiz um jejum, sem minha mãe saber, sem meu pai saber. Fiz aquele jejum e durante a manhã toda Deus não falou nada. Deus não disse nada. Eu pensei, vou sair na cozinha, vou ver o céu aberto, ou então vai chegar uma pessoa aqui e vai me entregar uma profecia, vai falar de alguma coisa. Ou então, sei lá, alguma coisa sobrenatural, ou eu vou ter um sonho acordado. Mas nada disso aconteceu. Ninguém chegou, não viu o céu aberto, não teve nada. E aí, quando chegou meio-dia,
Minha mãe já ia chamar para o almoço, eu falei, vou ter que entregar o jejum, porque senão eu vou ter que falar para ela que eu estou em jejum e eu não queria que ninguém soubesse disso. Então, eu já tinha enrolado ela na hora do café. E aí, fiquei a manhã toda em oração. E aí, na hora de entregar o jejum, um jejum que Deus não respondeu nada, que Deus não falou nada, eu disse, eu vou ler um versículo, porque a grande pergunta da minha vida na época era, meu pai achava que eu não deveria entrar pelo ministério, porque o meu pai fazia o seguinte questionamento, do que você vai viver? Como é que você vai sustentar a sua família? Na época não existia nenhum boato que o pastor era rico, muito pelo contrário, o pastor era o pior de todos ali do grupo. Era essa a ideia que as pessoas de fora tinham da igreja. Não tinha essa coisa que o pastor era endinheirado, que o pastor tinha situação, que o pastor era um pobre coitado que vivia das ofertas dos irmãos. Era esse o pensamento. E meu pai falava isso para mim. Como você vai sustentar a sua casa? Como você vai? Você vai ficar dependendo disso? Você não precisa disso. E essa era a minha questão nesse jejum. Eu tinha que ter essa resposta de como isso ia acontecer. E aí, eu abri, olha só, eu não precisei ficar decorando esse versículo, andando para lá e para cá, o lugar onde ele está, eu não precisei fazer nada disso. Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se isso não é uma resposta à pergunta que você tem, eu não sei o que isso é. E eu li isso uma vez só e ficou gravado dentro de mim, porque foi um momento assim de muita aflição, de muita dúvida. Vou, não vou, faço, não faço, mergulho de cabeça ou não mergulho. Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Eu, quando li isso, eu falei, caramba, eu vou ser pastor. Deus disse para buscar Ele em primeiro lugar e o resto vai ser acrescentado. Como isso vai acontecer? Eu não sei. Eu tinha 19 anos quando eu fiz isso. Hoje eu tenho 62. E Deus honrou durante todo esse tempo. Deus deu uma resposta. O anjo não apareceu, o sonho não apareceu, a pessoa para me entregar uma profecia não apareceu nada, apareceu quando eu abri a Escritura, aí Deus falou quando eu abri a Escritura, porque é assim que Deus fala quando você tem conhecimento, Deus fala através da palavra, fala das outras formas também, mas através da palavra é o clássico, e Jesus bem aprendeu isso. Porque quando ele foi enviado para o deserto, olha lá o que aconteceu. Conhecimento sobre Deus. O diabo, depois de 40 dias e 40 noites no deserto, ele está com fome agora. Ele está cheio de fome, é agora que ele vai cair direitinho. Jesus, você está com fome, né? Pois é, não tem padaria perto, mas tem pedra. Olha só, essa pedra podia bem virar pão. Eu sei que tu sabe fazer isso, é mole para você. Manda que essas pedras se transformem em pães. E ele disse, aqui, está escrito. Se ele não soubesse que estava escrito, como é que ia ser? Se ele nunca tivesse lido isso, ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu posso ter fome à vontade. Eu não vivo só dessa fome. Eu vivo do que Deus me alimenta. Ele respondeu ao diabo com a palavra de Deus. Na mesma sequência,
O diabo aí leva ele um pináculo do templo, uma altura muito grande, e falou assim, ó, te atira de aqui abaixo, porque está escrito também, ó. Você gosta do que está escrito? Então está escrito lá que os anjos vão salvar você nessa hora. E está escrito lá nos Salmos isso. Mas ele disse, tu está deturpando a palavra, né? Você está deturpando a palavra, porque olha aqui, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Não tentarás. Ele respondeu com a palavra. Essa palavra ele aprendeu quando era criança, com a mãe dele, com o pai dele, lendo junto, nas viagens para Jerusalém, cantando os salmos. Foi lá que ele aprendeu a palavra. O conhecimento de Deus, salvando Jesus de escorregar numa armadilha satânica. Ele foi salvo ali porque ele conhecia a palavra, ele conhecia o Deus dele. E no final, então Jesus lhe ordenou, retira-te. Agora aqui, ó, o diabo mostra todos os reinos do mundo e aí diz assim, ó, te fazer uma proposta. Tudo isso é teu se você me adorar. Como assim tudo isso é teu? Se eu sou dono de tudo, como é que tu vai me dar alguma coisa? Como assim? Não estou te entendendo. O diabo queria adoração em troca de um reino que ele não podia dar a ninguém. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ele respondeu com o conhecimento de Deus. Gente, é o conhecimento que você tem de Deus que você precisa na hora da tentação. Veio uma tentação, você caiu. Você sabe por que você caiu? Não havia conhecimento de Deus aqui no teu ouvido, ó, para naquela hora aparecer na tua consciência um versículo para segurar você, para você dizer, não posso fazer isso, não posso fazer isso. É nesse sentido que eu falo que as pessoas nas igrejas hoje, eu acho que a nossa é só mais uma, estão muito rasas na fé. Satanás leva fácil, muito fácil, porque as pessoas não têm nada aqui dentro. As pessoas não têm nada, não têm o conhecimento de Deus. Porque quando eu tenho o conhecimento de Deus, quando uma proposta dessa indecente aparece, o conhecimento vem aqui, ó, atenção. O conhecimento vem na sua mente. Ele respondeu com a palavra. Ele respondeu com aquilo que ele aprendeu com a mãe dele, com o pai dele, cantando nas trajetórias para Jerusalém, porque era assim que se aprendia a palavra. Então, queridos irmãos, essas três características, se nós tivermos minimamente essas três características, humildade, não julgar ninguém. Vamos fazer um pacto aqui? Não vamos mais julgar ninguém? Sério? Fala para o irmão lá, não vamos mais julgar ninguém não, fala para ele, não vamos julgar mais ninguém não. Não julga mais ninguém não, irmão, não julga não, isso é muito feio, Jesus não fez isso. Para de falar mal das pessoas e vamos nos debruçar no texto. Vamos colocar os provérbios todo aqui, ó. Se você colocar os provérbios todo na sua cabeça, vai ser difícil pecar, sabia? Porque para cada pecado tem um provérbio que vai vir assim, ops, apareceu. Bota os provérbios na cabeça. Pastor, eu estou lendo a Bíblia toda. Faz o seguinte, decore os provérbios. Melhor do que ler a Bíblia toda, talvez, dependendo do contexto em que você se encontre. Decore os provérbios. Porque lá tem antídoto, tem vacina, tem remédio para vários males que batem todos os dias na nossa porta. Batem muitos pecados na nossa porta, muitas tentações na nossa porta. Provérbio está lá. Você vai lembrar deles. Ele vai vir na sua mente.
Vai ser fácil para você se controlar, dar um bom testemunho. Agora, se a cabeça estiver vazia, estiver oca, estiver só com outras coisas que não conseguem conter você, estiver só cheia de problema, aí, quando Satanás joga uma seta, a seta acerta. Agora, quando Satanás joga uma seta e você está munido com a palavra na sua cabeça, a seta é o escudo. Que ela bate e você logo lembra. Não, mas isso não pode ser assim. Não pode ser assim, porque na palavra está escrito de outra forma. A palavra está escrito de outra maneira. De outra forma, de outra maneira. Amém, queridos? Glória a Deus. Curva a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano.